Fique à vontade. No verso 6 diz assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse: Davi, Mefibosete, é ele. E ele disse: Eis aqui teu servo. Meu Deus. Olha que coisa linda! Uma amizade, uma aliança, um pacto feito por Deus, diante de dois homens, abençoar dois homens de Deus, Jonathan e Davi. A Bíblia diz que quando esses homens eles estavam numa situação difícil, eles dois lá em 1 Samuel, ele relatando a respeito desse pacto, a Bíblia diz que ele olhou para o olho e falou assim: meu amor para contigo é muito grande. E Davi olhou para Jonathan e falou assim: Jonathan, a mesma coisa comigo, meu amor para contigo é muito grande, Jonathan. E a Bíblia diz que um olhou para o outro e disse que fizeram esse pacto diante de Deus Altíssimo. E ele falou assim para Davi: Davi, se um dia eu morrer, se um dia eu tiver que morrer, eu morrendo, tu cuida dos meus filhos, tu cuida da minha família. E Davi falou assim: tá bom, Jonathan, eu cuidarei. A aliança estava começando a ser formada, o pacto estava começando a ser feito. A Bíblia diz que Davi olhou para Jonathan e falou a mesma coisa: Jonathan, se eu morrer, tu cuidarás da minha família, tu cuidarás dos meus filhos. A Bíblia diz que eles fizeram esse pacto no livro de 1 Samuel, capítulo 1, lá nos Americanos, ele fala a memória, capítulo 20, quando eles fizeram esse pacto diante do Senhor. E ali foi Davi sentando como rei. Davi começou a reinar e começou a fazer aquilo que o seu coração começou a ordenar. Veja bem o que ele falou. Veja bem. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Samuel, capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonathan. Aí no verso 2 ele diz assim: E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamara que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu, e da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Olhe bem, Ziba era servo. Eu quero fazer uma conjecturação aqui nessa noite. Eu quero chamar o pastor Aguinaldo para sentar aqui nessa cadeira. Faz favor. Você vai entender o que Deus está falando. Se Deus, você sentir que dá glória, pode dar glória, não se preocupe não. Alabando o Xé, levaçu, quer levaçu, Vem cá, você que é pequenininho, levinho. Eu quero que você fique lá na porta, sentadinho lá perto. Deixa ele sentar do seu lado aí, neném. Tá? Bem no cantinho. Aleluia. Eita, Jesus. Bota mais uma cadeira aí para mim, por favor. Queria mais uma cadeira aqui. Aqui, pastor. Ali, pastor. Tá bom aqui. Isso. Fábio, por favor. Tu és Ziba. Eita. Lavando chaio, caio, xerevaço. Nagando show, debalho. Fique ligado que Deus está falando nesse lugar nessa noite. Nível do xerevaço, xerevaço.
Aleluia. Ei. Aí. Veja bem, querido. Ali está Mefibosete, aleijado de ambos os pés, paralítico. Pastor Márcio. Aqui está Davi tomando na mesa porque estava assumindo o reinado. A Bíblia diz que Davi sentou e olha bem, veja bem. Ele falou assim, olhe bem o que ele diz no verso 2, veja bem. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zimba. Está aqui Zimba. E chamava e que viesse a Davi. Eu disse-lhe, rei, és tu Zimba? Davi falou assim para Zimba. E ele disse, servo teu. Aí mais na frente, no verso 4, ele diz assim, no verso 3 ele diz assim, e disse o rei, não há ainda alguém na casa de Saul que eu possa, na casa de Saul, para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Zimba ao rei, ainda há um, filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? E disse Zimba ao rei, eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Olhe bem. Essa aliança, pastor, mas foi feita lá, ó, lá na frente, de Jonathan com Davi, quando o pacto foi feito com eles dois lá na frente. E a Bíblia diz que quando eles fizeram essa aliança, um prometeu para o outro que quando um morresse, aí eu tomasse conta da sua família. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite, nesse lugar. Deus está nesse lugar, querido. Aí Davi falou para Zimba assim, olha, então vai lá na casa de Ami, lá em Lodebar, buscar Mefibosete. E Zimba levantou, respeitando a ordem do rei, e fui até a casa de Ami. Pega ele no colo, ele é paralítico, ele é coxa, ele não pode andar. Alabando Deus. E foi Zimba recebendo a ordem do Deus de Davi e trouxe para a casa, para sentar na mesa. A nossa leva subir, leva certo. Fica aí. Olha, irmão, entenda a minha consideração que Deus está falando nessa noite, nesse lugar. Está bem pregado, porque Deus está falando muito nessa noite, nesse lugar. Deus não está vendo desde ontem, meditando essa mensagem, pedindo a Deus um discernimento e entendimento. E Deus começou a falar da amizade, do amor que Deus tinha para comigo, para desse homem ali que está ali. E com a vida desse homem aqui que eu conheci, um homem que há muito tempo atrás nós se conhecemos e eu pensei que esse homem não estava mais dentro dessa cidade do Rio de Janeiro. E Deus trouxe esse homem para a céu aberta para mostrar que ele é Deus na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que Davi pegou Mefibosete. Mefibosete todo aleijado de ambos os pés. Não andava. Se arrastava. Os irmãos de Mefibosete, os mais bonitos e belos dos filhos de Jonathan, pegaram Mefibosete e levaram lá na casa de Ami, sabe? Lá na casa de Ami, chegou na casa de Ami, jogaram lá. E jogando lá, deixando lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Muito tem jogado e pegado você pela sua mãe, tem botado você de canto dizendo assim, olha, tu tá lá, fica por aí, que
O amor dos dois, de Jonathan e Davi, era muito grande. A Bíblia diz assim, olha, veja bem, aí diz assim, olha. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquia, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo de Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e inclinou, e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Na mesma hora, quando o Senhor mandou, tocou no coração de Davi para pedir a Davi, para pedir a Ziba buscar a Mefibosete. Quando Mefibosete chegou perto de Davi, se prostrou de joelho no chão, porque já era paralítico, ele já não andava, ele arrastava-se. Ele se jogou ali com o seu rosto no chão e adorou ao Deus de Davi. Ele não adorou Davi, não, Adriana. Ele adorou o Deus de Davi. Muitas das vezes a pessoa não entende. Por que fulano está desse jeito e eu não estou? Por que esse cara está dessa forma e eu não sou? Eu quero te dizer uma coisa: Deus chama um de várias maneiras e várias espécies. Para mim chegar hoje, estar no ministério como eu estou hoje, eu sofri muito, eu padeci muito, eu chorei muito, eu gritei muito, eu clamei, eu fiquei com aquele cego, filho de Davi, que estava lá em Jericó, na entrada de Jericó. Aquele cego, ele estava sentado à beira do caminho quando Jesus ia passando, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu cheguei a esse ponto. Mas Deus ouviu o meu clamor. Aleluia. Deus ouviu o meu clamor e Deus começou a entrar com providência. Começou a me tirar do meio de pessoas que às vezes falavam, batia no meu ombro, chegava assim, sabe que muito chega assim e bate no ombro. Não tem aquele que fala assim: nossa, como eu te gosto, né? Mas é o que mais a gente vê na face da terra, é isso. Mas por trás a unha está assim, ó. Com... Senta lá, pastor, senta lá, pode sentar. Muito obrigado. Pode usar assim o microfone, a câmera pega a minha voz aí? Capita a voz aí? Tem uma voz boa. Mas, irmãos, prestem bem atenção. Acontece que este homem, Davi, quando ele sentou no trono, que ele sentou para reinar, ele simplesmente lembrou daquele pacto que ele fez com Jonathan. Aleluia. Você sabe o que Deus está falando nessa noite? Como está a tua aliança com Ele? Eita! Como está a tua aliança com o Senhor? Como está o pacto dele contigo? A Bíblia diz, irmão, que Davi lembrou da beneficência, do amor, daquilo que Deus prometeu para ele. Nós vemos aí, ó, que se não, o pastor Márcio leu aí, se não unir, não tem jeito, Adriana. Se não unir, Adriana, não adianta. Vai pagar preço. Porque Deus, quando nos chamou, irmão, nos chamou para guerrear contra Satanás. Ele nos garante, Ele nos enche, nos capacita, nos reveste. Ele coloca a gente assim, sabe? Ele bota uma armadura sobre as nossas vidas e nos capacita e nos reveste. E Davi, quando sentou no reinado, a primeira coisa que Davi lembrou foi de Jonathan. Foi dos filhos de Jonathan. Mas Simba sempre tem um no meio do povo de Deus, né? Aí Simba cresceu o olho. Simba não cresce o olho não, hein, Simba? Olha aqui, Simba, para mim. Ô, Simba, olha para mim. Não cresce o olho não.
porque Davi vai te abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ziba cresceu hoje, pastor Márcio.